Sim, concursei. A nossa aula de hoje é sobre concordância. A primeira aqui, concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito, ou seja, o verbo tem de concordar com o sujeito em número, o número está relacionado a singular ou plural, e pessoa, primeira pessoa, segunda, terceira, que seja do singular ou do plural. Então, aqui o primeiro exemplo, os brasileiros estão. Então, aqui os brasileiros, nós temos o que? O sujeito e aqui nós temos o verbo. Um sujeito no plural, o verbo também está no plural. Nós estudamos. Olha aqui, nós não é primeira pessoa do plural, então quando se conjuga o verbo, também primeira pessoa do plural. Eu, tu e Antônio. Eu, tu e Antônio somos quem? Nós. Nós, primeira pessoa do plural. Nós estudaremos. Então, quando se trata de concordância verbal, é a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Agora já vem as regras, que são muitas. Saliento mais uma vez que vou contemplar aqui somente aquelas mais cobradas pelas bancas nos concursos. Então, primeiro aqui, a concordância com o sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, singular e plural, e pessoa também. Os estudantes, olha o núcleo do sujeito aqui, estudantes, plural. O verbo também está no plural. Então, aqui está relacionado o sujeito com o verbo com o sujeito. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular, ok. A turma aqui não está no singular, então turma saiu, olha aqui, os dois no singular. O coletivo, ele não, embora expresse um coletivo, a ideia coletiva, mas aqui está no singular, então a turma saiu. Agora, quando o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Então, aqui, ó, um bando de pássaros, um bando voou, só o coletivo. Agora, aqui ele veio especificado, pássaros no plural, então pássaros voaram. Coletivo, somente o coletivo no singular. Se ele vier especificado, o verbo pode ficar tanto no singular, concordando com o sujeito aqui, ó, com o coletivo aqui no singular, bando, e aqui o verbo pode ir para o plural, concordando com o termo especificador aqui, que pássaros. Que é fácil, que todo jeito você acerta. Quando o sujeito é composto por expressão partitiva, as bancas cobram muito. O que é uma expressão partitiva? Aquela que vai falar que é uma parte de, uma porção também não é uma parte. Olha lá, o grosso de, metade de. O que a banca mais cobra? Parte de, metade de, a maioria de também é muito cobrada, a maior parte de, grande parte. Então, apareceu esta expressão partitiva, seguida de um substantivo ou um pronome no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, a maioria é o quê? Expressão partitiva. A maioria foi. E os alunos? Plural, não é isso? A maioria dos alunos foi, ou então a maioria dos alunos foram. Porque o foi aqui no singular vai concordar com a expressão partitiva. E aqui nós temos o quê? Esse determinante aqui, ó, desse substantivo alunos está no plural. Aí também vai para o plural. Fique atento a esta regra aqui. Se estiver com seu caderninho aí, anote que ela é muito cobrada também. Então, expressão partitiva, seguida de substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, sempre terceira pessoa do plural. Vossa Excelência pediu, ela pediu, não é isso? Ou ele pediu. Vossas Altezas, vou colocar aqui, eles saíram, olha aqui. Então, sempre que for pronome de tratamento, não tem nada de segunda pessoa, não. É sempre terceira pessoa. Se for pronome de tratamento no singular, o verbo no singular. Pronome de tratamento no plural, o verbo também no plural. Fique atento. Quando o sujeito é representado pela expressão mais de um, é muito comum cair esta expressão também, o verbo fica no singular, concordando com o quê? Com o numeral aqui, ó. Mais de um, apareceu a expressão mais de um, verbo no singular. Por quê? Concorda com o numeral. Então, mais de um se inscreveu, um
Aqui, ó, mais de um aluno se inscreveu no concurso. Então, está concordando com um aluno se inscreveu. Agora aqui, ó, mais de um aluno e mais de um professor saíram. Aqui já somei um mais o outro. Aqui já dá a ideia de 2, não é isso? É um mais um. Mais de um aluno e mais de um professor, por isso foi para o plural. Agora, se aparecer só a expressão mais de um uma vez, é no singular. Ou então indicando reciprocidade. Mais de um aluno se abraçaram, porque aqui já sabemos que são duas pessoas. Um abraçou o outro e o outro abraçou o um. Ok? Então, essa expressão aqui, mais de um, se for somente ela, verbo no singular. Se ela aparecer mais de uma vez, vai para o plural. E se indicar reciprocidade, você já sabe, vai também para o plural. Porque eu não posso falar mais de um aluno se abraçou. Ele se abraçou sozinho? Não. Tinha que ter outro. Então, eram 2. Por isso, foi para o plural. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o que vem antes dele. Também as bancas cobram, não muito. Fui eu que cheguei. Então, aqui, olha o pronome relativo. Aí você só tira o pronome relativo. Eu cheguei, nós saímos. Então, aqui você já ficou fácil. É o pronome relativo que vai concordar com o que vem antes. E se for quem? Concorda com qual? Veremos agora. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente. Então, observem aqui, ó. Fui eu. Se fosse o que aqui, ó, que acabamos de ver, fui eu que cheguei, não é isso? Quando é o que, vai concordar somente com o que vem antes, ó. Agora, vamos apagar o que aqui para você não se confundir. Agora, quando é o quem, tem duas formas de ficar, concordando com o que vem antes ou então com quem. Então, vai ficar fui eu cheguei ou então quem chegou. Quando for concordar com quem, vai estar na terceira pessoa do singular. Só para você lembrar, quando é o que, concorda com o que vem antes. Quando é o quem, concorda com o que vem antes e também com quem. Fomos nós, então nós saímos e quem saiu. Então, se aparece o quem, você já sabe. Tem duas formas de fazer isso aqui. Presta atenção também, faça a sua anotação. Quando o sujeito é formado por nomes que só aparecem no plural, isso aqui é interessante. O verbo ficará no singular se o sujeito não vier precedido de artigo. Então, vamos para a prática aqui. Ó. Estados Unidos. Esse nome só aparece no plural, não é isso? Agora, tem aqui um artigo antes? Tem. Se tem artigo antes, o verbo concorda com o artigo, com o termo que vem antes. Então, olha aqui. Os está no plural, não é isso? O verbo também vem no plural. Às vezes as pessoas falam errado. Os Estados Unidos comprou muitos respiradores da China. Não. Os Estados Unidos compraram. Nós temos um nome que só aparece no plural, precedido de um artigo no plural. Se o artigo está no plural, o verbo também vai para o plural. Santos só aparece no plural. Tem artigo? Não tem. Se não tem artigo, fica no singular. Santos fica em São Paulo. Se fosse os Santos, né? Fazendo só uma analogia aqui, aí seria os Santos ficam em São Paulo. Então é muito simples. Nomes aqui terminados em S só aparece no plural. Tem o artigo, concorda com ele. Não tem, fica no singular.